Existe um momento em que a busca para, não por desistência, não por cansaço, mas por compreensão. A compreensão de que você passou anos correndo atrás de algo que nunca saiu de lugar, correndo atrás de si mesmo, correndo atrás de uma completude que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Carl Jung chamava isso de o fim da projeção, o momento em que paramos de buscar fora o que já somos dentro, o momento em que a alma cansada de procurar finalmente se encontra. E quando isso acontece, tudo muda. Sem alarde, sem fanfarra, mas com uma quietude que ressoa mais profundo que qualquer conquista. Você olha para trás e vê os anos gastos procurando o emprego perfeito que te completaria, procurando a pessoa ideal que preencheria seus vazios, procurando o lugar certo onde finalmente se sentiria em casa. E de repente percebe: você já estava completo, apenas não sabia reconhecer. A busca era o problema. A busca era o que mantinha a sensação de incompletude viva. A busca era o que te afastava do que você já era. Jung dizia que o que procuramos desesperadamente no mundo é sempre uma projeção do nosso próprio conteúdo psíquico. Buscamos fora o que perdemos dentro. Procuramos no outro o que negamos em nós. Corremos atrás de experiências que nos devolvam a nós mesmos. Se essa verdade tocou você, curta, comente o que despertou em sua alma e compartilhe para que outros também sintam. Quer ir mais fundo? O método Jung está no link da descrição. E então, um dia, algo quebra. Não dramaticamente, mas como uma bolha que simplesmente se dissolve. Você está no meio de mais uma busca desesperada e de repente pergunta: e se eu já fosse o que estou procurando? A pergunta ecoa num silêncio estranho, um silêncio que não é vazio, um silêncio que é presença, presença pura, sem necessidade de mais nada, sem falta de coisa alguma, apenas ser. E nesse momento, você entende que passou a vida inteira fugindo de si mesmo, fugindo do momento presente, fugindo da simplicidade de apenas existir. Porque existir parecia pouco, parecia insuficiente, parecia que precisava de complementos, de adornos, de conquistas para ser válido. Mas quando a busca para, você descobre que existir é tudo. É o milagre que estava procurando em templos distantes. É a paz que buscava em relacionamentos perfeitos. É a completude que perseguia em realizações grandiosas. Jung ensinou que o processo de individuação não é sobre se tornar alguém. É sobre parar de fingir que não é quem já se é. É sobre remover as camadas de condicionamento que cobrem sua essência original. É sobre voltar ao que sempre foi verdadeiro em você. Você para de buscar aprovação porque percebe que sua existência já é aprovada pelo universo. Para de buscar amor porque reconhece que é feito da mesma substância do amor. Para de buscar sentido porque compreende que é o sentido manifestado em forma humana. A transformação é radical, mas silenciosa. As pessoas ao redor talvez nem percebam. Você não mudou por fora, mas por dentro, uma revolução aconteceu. Você parou de resistir ao que é, parou de lutar contra a realidade, parou de exigir que a vida fosse diferente do que ela é. E nessa rendição, encontrou uma liberdade que nunca imaginou possível. A liberdade de ser exatamente quem é, onde está, como está. Não mais como projeto inacabado, não mais como obra em construção, mas como expressão perfeita da vida manifestada em sua forma única. Jung dizia que a neurose é sempre uma substituição de sofrimento legítimo. E o sofrimento legítimo é aceitar que somos humanos, limitados, imperfeitos, transitórios. Mas quando paramos de lutar contra essas limitações, descobrimos que elas são portais. Portais para a compaixão. Portais para a humildade. Portais para uma humanidade mais profunda e real. Você para de buscar ser especial, porque percebe que sua ordinária humanidade já é extraordinária.
Para de buscar ser único, porque reconhece que sua existência comum é um milagre irrepetível. Para de buscar ser mais, porque compreende que já é tudo o que precisa ser. A vida não melhora necessariamente, os problemas não desaparecem, as dificuldades continuam existindo, mas sua relação com tudo isso se transforma completamente. Você não está mais em guerra com a vida, está em dança com ela. Os desafios se tornam oportunidades de crescimento. As perdas se revelam como aberturas para o novo. Os conflitos viram convites para maior compreensão, porque quando você para de buscar, começa a ver. Vê que cada experiência tem seu propósito. Vê que cada momento carrega sua própria completude. Vê que cada instante é exatamente o que deveria estar acontecendo. Jung falava sobre a sincronicidade, coincidências significativas que revelam a ordem oculta da vida. E quando você para de buscar, essas sincronicidades se multiplicam, como se o universo estivesse respondendo à sua nova frequência. Você precisa de uma resposta e ela chega através de uma conversa casual. Sente uma necessidade e alguém oferece exatamente o que você precisava. Pensa numa pessoa e ela aparece de forma inesperada. Não porque você está manifestando, mas porque você está receptivo. Receptivo ao fluxo natural da vida que sempre esteve ali, mas que você não conseguia perceber enquanto estava ocupado buscando. A busca criava ruído. A busca criava pressa. A busca criava uma frequência de escassez que bloqueava a abundância natural da existência. Mas quando ela para, o silêncio se faz. E no silêncio, você escuta. Escuta sua intuição. Escuta as mensagens sutis da vida. Escuta o sussurro da alma que sempre esteve tentando te guiar. Você para de forçar as portas e descobre que elas se abrem sozinhas quando é o momento certo. Para de empurrar os relacionamentos e percebe que as conexões verdadeiras fluem naturalmente. Para de correr atrás de oportunidades e nota que elas surgem quando você está alinhado. Jung ensinou que o inconsciente tem sua própria sabedoria. Uma sabedoria que opera através de símbolos, sonhos e sincronicidades. E quando paramos de buscar compulsivamente, criamos espaço para essa sabedoria se manifestar. Os sonhos se tornam mais vívidos e significativos. As coincidências começam a formar padrões reconhecíveis. A intuição se torna uma bússola confiável para navegar a vida. Você começa a confiar num tipo de inteligência que não vem da mente. Uma inteligência que emerge do próprio processo de viver. Uma sabedoria que se revela quando você para de tentar controlar tudo. E essa confiança transforma sua presença. Você não está mais ansioso pelo futuro. Não está mais preso ao passado. Está aqui, agora, disponível para o que a vida quer mostrar. As pessoas começam a notar algo diferente em você. Uma qualidade que não conseguem nomear. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Uma alegria que não precisa de motivo específico. É a alegria de existir. Pura e simples. Sem justificativas. Sem conquistas. Apenas a felicidade de estar vivo, consciente, presente. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar um indivíduo inteiro, indivisível. E a inteireza não vem de adquirir mais coisas. Vem de integrar o que sempre esteve disperso. Vem de aceitar todas as partes de si, luz e sombra. Vem de parar de rejeitar aspectos da própria humanidade. Quando você para de buscar ser perfeito, descobre que sua imperfeição é perfeita. Quando para de buscar ser forte, encontra força na vulnerabilidade. Quando para de buscar ser especial, reconhece que sua normalidade é sagrada. Você abraça suas contradições, aceita seus medos, honra suas tristezas, celebra suas alegrias. Não mais como estados temporários que precisam ser modificados, mas como expressões legítimas da experiência humana. E nessa aceitação total, algo milagroso acontece. Você se torna verdadeiramente livre. Livre da tirania de ter que ser diferente do que é. Livre da pressão de ter que conquistar sua própria aprovação. Livre da necessidade de provar seu valor através de feitos externos.
Você simplesmente é. E ser é suficiente. Mais que suficiente. É extraordinário. Jung observou que as pessoas passam a primeira metade da vida construindo um ego, e a segunda metade aprendendo a transcendê-lo. E a transcendência não vem através de mais conquistas do ego, vem através da rendição a algo maior que o ego. Esse algo maior não está longe, não está em dimensões místicas inacessíveis, está na própria vida que pulsa através de você, está na consciência que observa seus pensamentos, está na presença que testemunha suas experiências. Quando você para de buscar essa presença, percebe que você é essa presença. Quando para de buscar essa consciência, reconhece que você é essa consciência. Quando para de buscar a vida, compreende que você é a vida se manifestando. E essa compreensão não é intelectual, é visceral, é óbvia, é simples como respirar. Você olha para uma árvore e não vê mais separação. A mesma força que faz a seiva subir pelos galhos é a que faz o sangue circular pelas suas veias. Você olha para o céu e reconhece infinitude refletida na sua própria consciência. Você olha para outras pessoas e vê variações do mesmo tema essencial. A busca criava a ilusão de separação. A ilusão de que você era uma entidade isolada em busca de conexão. Mas quando ela para, a conexão se revela como natural, como inevitável, como a própria base da existência. Você não precisa mais buscar amor porque reconhece que é amor. Não precisa mais buscar paz porque percebe que é paz. Não precisa mais buscar completude porque compreende que é completude. Não de forma narcisista ou grandiosa, mas de forma simples e natural. Como o rio, que não busca ser água porque já é água. Como a montanha, que não busca ser terra porque já é terra. Jung entendia que a maior descoberta da psicologia moderna foi perceber que o observador e o observado são um. Que aquele que busca e aquilo que é buscado são a mesma realidade vista de ângulos diferentes. E quando essa percepção se instala, a busca naturalmente cessa, não por preguiça ou passividade, mas por completude, por reconhecimento, por chegada ao que nunca saiu de lugar. Você continua agindo, continua trabalhando, continua se relacionando, continua crescendo. Mas tudo isso acontece de um lugar diferente. Não da falta, da abundância, não da necessidade, da alegria de expressar quem você é. Não mais como busca por algo que falta, mas como celebração do que já é. As ações se tornam mais eficazes porque não carregam o peso da desesperança. Os relacionamentos se tornam mais autênticos porque não carregam a pressão de preencher vazios. O trabalho se torna mais criativo porque não carrega a carga de definir seu valor. Tudo flui, porque você parou de nadar contra a corrente, porque você reconheceu que é a própria corrente. Jung dizia que o objetivo da vida não é a felicidade, mas a realização do ser. E a realização do ser acontece quando paramos de tentar ser e começamos a reconhecer o que já somos. Quando você para de buscar e começa a ser, a vida se torna simples. Não fácil necessariamente, mas simples. Simples como a respiração que acontece sem esforço. Simples como o coração que bate sem comando consciente. Simples como a consciência que testemunha sem julgar. E nessa simplicidade, você encontra uma riqueza que nunca imaginou possível. A riqueza de estar completamente presente para o milagre comum de existir. A riqueza de reconhecer o extraordinário disfarçado de ordinário. A riqueza de ser exatamente quem você é, onde você está, como você está. Não mais como promessa futura, não mais como conquista distante, mas agora, neste momento, nesta respiração, nesta batida do coração. Quando você para de buscar e começa a ser, descobre que já chegou. Sempre esteve em casa. Sempre foi completo. Sempre foi suficiente. A busca era apenas um desvio necessário. Um caminho que precisava ser percorrido para que você pudesse reconhecer onde sempre esteve.
Um círculo que precisava ser fechado para que você pudesse voltar ao centro. E agora no centro, você descansa. Não na inércia, mas na presença total. Na disponibilidade completa para o que a vida quer mostrar através de você. Porque quando você para de buscar quem você é, finalmente pode ser quem você é. E ser quem você é tudo o que a vida sempre quis de você. É tudo o que você sempre foi. É tudo o que você sempre será. É tudo o que você é agora. E agora é tudo o que existe. É tudo o que importa. É tudo o que você precisa. Quando você para de buscar e começa a ser, percebe que a jornada e o destino sempre foram a mesma coisa. Que o caminho e a chegada são indistinguíveis. Que aquele que procura e aquilo que é procurado nunca estiveram separados. E nesse reconhecimento, a busca se transforma em celebração. A necessidade se transforma em gratidão. O vazio se revela como plenitude mal compreendida. Jung sabia que esse momento chegaria para cada um. O momento de parar de correr atrás da própria sombra. O momento de reconhecer que sempre fomos aquilo que procurávamos. O momento de voltar para casa, dentro de nós mesmos. E quando isso acontece, você sorri. Não porque conquistou algo, mas porque finalmente parou de fugir de algo. De si mesmo. Do momento presente. Da perfeição imperfeita de ser humano. E nesse sorriso, toda a busca encontra seu sentido. Não como erro que precisava ser corrigido, mas como dança que precisava ser dançada, como música que precisava ser tocada, como história que precisava ser vivida, para que no final você pudesse dizer: "Ah, eu sempre estive aqui, eu sempre fui isso, eu nunca estive perdido, apenas não estava olhando na direção certa." E a direção certa é para dentro, é para agora, é para o que é para quem você sempre foi. Quando você para de buscar e começa a ser, a vida finalmente pode começar. Não a vida imaginária que você perseguia, mas a vida real que sempre esteve acontecendo. A vida que você é. A vida que é você. E essa vida é mais do que suficiente. É perfeita. É sagrada. É sua.